Eu queria colocar uma questão, porque é uma questão mais de interpretação. Eu acho que Castelo Branco, ele não era um homem inocente. Não, nem pouco. Quando ele subiu ao poder, junto tanto com a parcela militar quanto a parcela de serviço, inclusive Carlos Lacerda de JK, que chegou a caçá-lo, JK no colégio eleitoral disse sim, que era do PSD, era um homem que eu acho que que ele já antevia que não haveria, que ele não entregaria o país aos civis. O Geisel em diversas, você fala aqui no seu livro, é um romance-reportagem, o Lira faz a vez de historiador, não é? É uma biografia, isso antes de perguntar, só para dizer, é uma biografia que a academia não dá muito valor a esse tipo de livro, o Fernando Moraes não está nem aí, o Ricardo não está nem aí, mas é através deles, desse tipo de livro, que a gente está resgatando de forma não acadêmica, de forma mais direta, objetiva e concreta a história desse país. Mas o que eu vejo aqui, Castelo Branco, voltando ao que eu ia, a minha interpretação, ele não conseguiu emparedar Corte Silva. Ele já recebeu Corte Silva como seu ministro, não é? Da guerra. Ministro da guerra. Então, ele não fez como Geisel com Silvio Frota. Não é que o Geisel, depois de 10 anos, ele realmente ligou o Beri, começa a tramar a volta à democracia, e o Geisel tinha essa visão muito clara, e uma comunidade de segurança ainda muito forte naqueles anos Geisel. Não é? Castelo Branco sabia que tinha tortura nesse país, mandou Geisel investigar e fechou os olhos, enquanto o Golbery ele fundou o Serviço Nacional de Informação. Não é? Quer dizer, os tentáculos da ditadura estavam todas montadas. Então, quer dizer, é um livro rico e um livro cheio também, que eu acho, de hiatos nisso. Hiatos como? Hiatos não da pesquisa dele. Hiatos para nós, como leitores, na teoria da recepção, teremos que preencher com outros livros, com outras obras e com a própria história que está sendo recontada. Então, eu pergunto para você essa questão. Essa reconstrução do livro, não de forma acadêmica. Eu já li vários livros sobre a ditadura militar, do ponto de vista da academia, livros chatos, às vezes, maçudos. Né? Essa reconstrução através do romance, reportagem, como foi esse seu processo de escrita, para não fugir o que a gente pode dizer de verdade. Ninguém captura a verdade na sua essência. A verdade vem em fragmentos, né? Já passou, então o que passou só se a gente assustar os mortos, né? E olha lá, e os depoimentos, nem assim, cada um tem seu olhar, cada um tem sua interpretação. Como fez a sua escrita para chegar ao máximo, o mais próximo da verdade? Que eu já vejo que o Castelo Branco foi um homem que logo depois, e pelas minhas leituras anteriores, ele sabia que não ia entregar o poder aos civis. Bem, vamos por partes. Primeiro, eu recuso, né, o título, a denominação, a rotulação romance e reportagem. Eu acho que eu não faço um novo jornalismo, nos moldes lá do novo jornalismo americano. Né? A palavra romance, ela abre espaço para a possibilidade de se imaginar e para a possibilidade de que haja alguma ficção, ou pelo menos alguma licença poética, vamos dizer assim, no livro. No caso, não acontece isso porque eu sou jornalista e trabalho com os fatos. Eu não saberia escrever um romance. Eu não sou um romancista, eu não sou um ficcionista. Já tentei até, foi um desastre. Né? Porque eu me apego aos fatos, eu trabalho com os fatos, essa é a minha formação de jornalista. Nós jornalistas não escrevemos para especialistas, nós jornalistas escrevemos para um leitor heterogêneo. Essa é a grande angústia, inclusive, do jornalista, é saber quem é o seu leitor. É um leitor que você não sabe quem. O acadêmico sabe, escreve lá para a banca dele e depois a tese dele vai ficar morfando em algum instante dentro da universidade e pronto. Tem 3 leitores. Eu não quero escrever para 3 leitores, não quero vender 3 livros. Quero vender 10 mil livros, 20 mil livros, 50 mil livros. Eu queria vender igual Paulo Coelho, poxa. Né? E ser 3 vezes capa de... Ser capa das 3 revistas semanais e tudo mais e tal. Né? Então, é um pouco isso. Eu, quando escrevo, é como se eu estivesse escrevendo no jornal. Eu escrevo para esse leitor sem rosto, anônimo, e que pode ser qualquer um. Inclusive, uma coisa que eu sempre faço, além de passar o texto para alguns amigos mais próximos, eu peço para minha mãe ler, por exemplo. Né? Por exemplo, o Alencar, meu filho de 19 anos, está lendo. E só passa depois de se passar pelo crivo dele. Se ele disser, não, aqui não está legal, não entendi isso aqui não. Ele diz, volta para a prancheta, vamos redesenhar tudo de novo. Né? Então, essa necessidade, né, de que...
E escrevo pensando principalmente também nas novas gerações, né? Quando eu falo de novas gerações, não é 15, 19, nem 20, é 30 anos, 40 anos. Pô, eu nasci na época que essa história estava acontecendo, né? E antes de pesquisar sobre isso, eu sabia bem pouco, porque a escola não me ensinava, né, sobre esse assunto. Né? Nós crescemos dentro da ditadura e na escola esse assunto era proibido. A gente via lá os generais todos com as medalhas, as estrelas no ombro, e tínhamos que reverenciá-los. Né? Então, assim, a minha intenção foi escrever um livro exatamente para ser lido. Eu escrevo para ser lido, eu não escrevo para meia dúzia, entendeu? A necessidade de ser lido. Eu acho que todo jornalista sente um pouco essa necessidade. Você chegou em algum momento a ser questionado com relação ao conteúdo do livro? Você chegou a ser questionado com relação a alguma imprecisão histórica no livro? E segundo, do ano passado para cá, os arquivos da ditadura começaram a vir à tona, né, de uma maneira muito pouco sistemática, mas começaram a vir à tona. Isso, de alguma maneira, trouxe alguma revelação para a tua pesquisa? Trouxe alguma novidade nesse sentido ou não? Olha, sua pergunta, vou tentar dividi-la também em duas partes. Né? No caso se eu recebi algum puxão de orelha de alguém por uma coisa ou outra, não é nenhum puxão de orelha que tenha doído, não. Às vezes uma data, não era uma terça, era uma quarta, uma coisa desse tipo. Agora, o que realmente me deixou bastante angustiado, principalmente na época que eu estava escrevendo o livro, na época que eu estava fazendo a pesquisa, é que uma testemunha fundamental não falou para mim, né, que era a filha do Castelo. A dona Antonieta Castelo Branco se recusou a falar comigo. Ela dizia, não, meu pai já tem uma biografia feita para a história. Eu não tenho mais que mexer nisso. A biografia dele já está feita. O Brasil já sabe quem é Castelo. Não quero mexer nisso. E nunca encontrou, durante 3 anos, nunca encontrou tempo para me dar meia hora de entrevista, por exemplo. Né? Então, isso eu acho que um depoimento da filha do cara teria enriquecido principalmente esse aspecto que eu valorizo tanto no trabalho, que é a dimensão da vida cotidiana, da vida privada do sujeito. Como é que ele era com os filhos, como é que ele tratava os filhos. Tal. Consegui isso por outras fontes, mas nada como se tivesse conseguido pela própria filha, né, falando do pai. Isso eu acho que é um problema que o livro tem, que infelizmente não estava no meu domínio. Né? E a outra coisa era... a abertura dos arquivos... sim, a abertura dos arquivos. No caso, a minha principal fonte de pesquisa foi o Arquivo do Castelo, que apesar de existir um decreto presidencial à época do governo Fernando Henrique Cardoso, que determinava que aqueles documentos eram de utilidade pública, ou seja, então estava aberto a pesquisa, eu encontrei, como eu disse para vocês no começo da conversa, encontrei alguma resistência para que eu tivesse acesso a algumas pastas específicas. Né? E os documentos que estão sendo abertos ainda podem vir a trazer algumas luzes. Com certeza, não existe livro definitivo, não existe essa coisa da biografia definitiva. Né? A biografia também é um processo, porque a história é assim. Então, eu acho que pode trazer algumas luzes, principalmente, eu acho que o grande enigma que fica da história do Castelo Branco é o final dela. Né? É a morte, né? Até hoje meio inexplicada. É um grande tabu, né? Nas Forças Armadas. É o grande tabu nas Forças Armadas. No próximo bloco, Líria Neto comenta sobre o seu despertar para as palavras e para o ofício de jornalista.